Querida, você tem dinheiro vivo ou vai pagar com cartão? A voz de Jéssica cortou o ar como uma faca afiada. 12 pares de olhos me encaravam. 12 pessoas que acabavam de devorar lagostas, salmão importado e vinhos que custavam mais do que meu aluguel mensal. 12 bocas que agora aguardavam minha resposta com sorrisos que não chegavam aos olhos. Eu sorri. Abri minha bolsa devagar. E então eu disse algo que ninguém esperava ouvir. Mas deixe-me contar como cheguei a esse momento, sentado em um restaurante onde uma única mesa custou $8.000. Tudo começou 3 dias antes. Ryan, meu filho, apareceu à porta do pequeno quarto onde eu morava. Sim, um quarto minúsculo, porque eu não morava mais na minha casa. Bem, tecnicamente ainda era minha casa, mas essa é outra história que contarei daqui a pouco. Ryan bateu 2 vezes. Mãe, você está aí? Sua voz soava alegre, quase forçada. Abri a porta e lá estava ele, com aquele sorriso que eu conhecia desde que era bebê. Mas agora aquele sorriso vinha acompanhado de algo mais, algo que eu havia aprendido a reconhecer nos últimos meses. Necessidade. Mãe, tenho uma notícia maravilhosa. Ele entrou sem esperar por um convite. Ele olhou em volta do quarto de 3x3 metros onde eu agora passava meus dias. Uma cama de solteiro, uma cadeira, um cabideiro com 4 vestidos, uma janela que dava para o beco. Vamos ter um jantar em família, algo íntimo e especial para comemorar o aniversário da mãe da Jéssica. Eleanor, a sogra do meu filho, uma mulher que eu tinha visto exatamente 3 vezes em 2 anos. É só um jantar normal, mãe. Nada extravagante, mas significaria muito para Jéssica se você estivesse lá. Senti um aperto no peito. Jantar em família. Já fazia tanto tempo que eu não ouvia essas palavras dirigidas a mim com verdadeiro carinho. Quando é? Perguntei, embora já soubesse que diria que sim. Eu sempre dizia sim quando Ryan me pedia alguma coisa. Sempre foi assim na minha vida. Neste sábado, às 8 horas, no Laon Rouge, aquele restaurante francês no centro da cidade. La Ame-me Rouge. Eu já havia passado por aquele lugar uma vez. As cortinas de veludo vermelho, os lustres brilhando através do vidro, as pessoas entrando com casacos que custam mais do que um carro. Tem certeza, filho? Esse lugar deve ser muito caro. Ryan deu uma risada. Aquela risada que costumava ser genuína quando ele era menino. Mãe, não se preocupe com isso. É uma ocasião especial. Além disso, somos família. Família. Essa palavra ecoou nos meus ouvidos muito tempo depois que Ryan foi embora. Sentei-me na cama e olhei pela janela. O beco estava escuro, embora fossem apenas 6 da tarde. De lá, eu conseguia ouvir os sons da casa principal. Minha casa. A casa que comprei com 40 anos de trabalho como costureira. A casa onde criei Ryan sozinha depois que Michael nos abandonou. A casa tinha 3 quartos espaçosos, um quintal com limoeiros e uma cozinha com azulejos que eu havia escolhido um a um. A casa que já não era minha. Já haviam se passado 8 meses desde aquela tarde. Jéssica e Ryan chegaram com alguns documentos. Mãe, precisamos conversar sobre algo importante. Eles se sentaram à minha frente na mesa de jantar. Minha sala de jantar. Jéssica tirou alguns documentos de sua elegante bolsa. Olha, Carol, Ryan e eu estávamos pesquisando as novas leis de imposto sobre herança. Se algo lhe acontecesse, Ryan perderia esta casa. O governo tomaria quase tudo. Ryan assentiu com a cabeça, pegando minha mão. Mãe, a solução é simples. Se você colocar a casa no meu nome agora, evitamos todos esses problemas. É só um pedaço de papel. Você continua morando aqui como sempre. Nada muda. Estamos apenas protegendo seu patrimônio. Eu tinha 65 anos, mas não era estúpido. E se eu colocar em seu nome, nada muda. Jéssica sorriu. Aquele sorriso que revelava todos os seus dentes brancos e perfeitos. Claro que não, Carol. Esta é a sua casa. E sempre será. É apenas uma formalidade legal, uma proteção. Olhei para Ryan, meu filho, meu único filho, o menino que criei sozinha, o homem que agora me olhava com olhos suplicantes. Muito bem,
se você diz que é para o melhor, eu assinei. Assinei porque confiei nele. Assinei porque ele era meu filho. Assinei porque achava que sangue significava alguma coisa. 2 semanas depois de eu ter assinado o contrato, Jéssica bateu na porta do meu quarto. Carol, preciso falar com você. Ela entrou e sentou na minha cama sem pedir. Olha, tenho uma notícia emocionante. Eu e o Ryan vamos reformar a casa. Vamos fazer algo bonito. Mas durante a construção, haverá muito barulho e muita poeira. Não queremos que isso te afete. Assenti com a cabeça, confusa. Então, pensamos que você poderia ficar na lavanderia por alguns meses enquanto terminamos. Tem tudo o que você precisa. Uma cama, um banheiro pequeno. Você ficará muito confortável. A lavanderia. Aquele espaço de 3x3 metros. A caixa que eu usava para guardar caixas e ferramentas. Por quanto tempo? Perguntei. Jéssica deu de ombros. 2, 3 meses no máximo. Você sabe como essas coisas são, mas vai valer a pena. A casa vai ficar deslumbrante. Aqueles 2 meses se transformaram em 8. A reforma nunca terminou. Sempre havia algo mais para fazer. Sempre havia um motivo pelo qual eu não podia voltar para o meu quarto. E aos poucos, sem que eu percebesse exatamente quando, deixei de ser o dono da casa e me tornei inquilino do pequeno quarto nos fundos. Mas chegou o sábado e eu me vesti com minhas melhores roupas. Um vestido cor de vinho que eu mesma costurei anos atrás. Mandei engraxar meus sapatos pretos até que brilhassem. Penteei meus cabelos grisalhos em um coque simples. Olhei para mim mesma no pequeno espelho rachado que estava pendurado sobre a pia. Uma mulher de 65 anos olhou para mim. Rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas por décadas de costura. Mas ainda havia dignidade naquele rosto. Ainda havia força. Ryan me buscou às 7h30. Dirigimos em silêncio. Olhei pela janela para as ruas iluminadas. Mãe, eu só quero que você saiba que esta noite é importante para Jéssica. A família dela estará lá. Por favor, seja você mesmo. Seja eu mesma. Como se eu fosse algum tipo de problema que precisasse ser administrado. Chegamos a Lame Rouge e meu estômago se contraiu. O lugar era ainda mais elegante do que eu me lembrava. Um porteiro com uniforme cor de vinho abriu a porta do carro. Lá dentro, tudo era luz dourada e toalhas de mesa brancas e imaculadas. Ryan me conduziu até uma mesa comprida no fundo do salão principal, uma mesa onde já estavam sentadas 11 pessoas. Jéssica se levantou quando nos viu. Ela estava usando um vestido cor marfim que provavelmente custou mais do que 3 meses do meu antigo aluguel. Carol, que bom que você veio. Ela me abraçou, mas foi um daqueles abraços vazios. Sem calor, sem significado real, venha sentar-se aqui. Jéssica me indicou uma cadeira no canto da mesa. A cadeira mais distante da cabeceira. A cadeira onde se colocam os convidados que não são tão importantes. Sentei-me devagar. Olhei ao redor da mesa e contei mentalmente. Ao todo, eram 12 pessoas. Eleanor estava à frente, com um vestido cor de champanhe e um colar de pérolas que brilhava sob as luzes. Ao lado dela, 2 irmãs de Jéssica que eu nunca tinha visto antes. Depois, 3 primos, um tio. 2 sobrinhos pequenos que não paravam de olhar para seus celulares. Ryan, Jéssica e eu. Eu era a única que realmente não pertencia àquele encontro. Bom, agora que estamos todos aqui, vamos fazer o pedido. Jéssica estalou os dedos e um garçom com um impecável paletó preto apareceu. Traga primeiro a carta de vinhos e depois o cardápio completo. O garçom assentiu com a cabeça e desapareceu como um fantasma. Observei tudo com os olhos arregalados. Os copos de cristal, os talheres de prata, os guardanapos de tecido dobrados em forma de cisne. Tudo brilhava. Tudo era caro. Tudo era demais para um simples jantar em família. Os vinhos chegaram primeiro. Garrafas com rótulos em francês que eu não consegui ler. O garçom os apresentou como se fossem tesouros. Este é um Chantal Margaux de 2010 e este é um Romanée. Jéssica nem olhou os preços. Traga 3 garrafas da primeira e 2 da segunda.
Engoli em seco. Eu já tinha visto vinhos assim em revistas. Eu sabia que uma única garrafa podia custar centenas de dólares, talvez milhares. Em seguida, chegaram os menus. Folhas grossas de papel creme com letras douradas. Abri a minha e minhas mãos tremeram levemente. Foie gras, lagosta, bife vagil. Cada prato tinha um preço que fazia minha aposentadoria mensal parecer uma piada. Carol, você já sabe o que vai pedir? A voz de Eleanor me despertou dos meus pensamentos. Foi a primeira vez que ela falou diretamente comigo a noite toda. Ainda estou procurando. Eleanor sorriu, um sorriso gentil, diferente do de suas filhas. Experimente a lagosta. Dizem que aqui é preparado divinamente. Um a um, todos fizeram seus pedidos. Jéssica pediu o bife mais caro. As irmãs dela pediram cordeiro com trufa negra. Os primos pediram frutos do mar. Os sobrinhos queriam massa com caviar. Ryan pediu um corte de carne que custou 200 dólares. Quando chegou a minha vez, minha voz soou fraca. Só uma salada César, por favor. Jéssica deu uma risada. Uma risada que soava como vidro quebrando. Ah, Carol, não seja modesta. Estamos comemorando. Peça algo gostoso. Todos estavam olhando para mim, esperando. Muito bem, o salmão. Então o garçom anotou e desapareceu novamente. A comida começou a chegar. Prato após prato, entrada após entrada. Observei, maravilhado, a mesa se encher de comida que parecia uma obra de arte. Torres de frutos do mar, carnes mal passadas no centro, molhos que formavam desenhos perfeitos nos pratos, e o vinho fluía. As garrafas foram esvaziadas e outras novas apareceram. Jéssica riu alto. As irmãs dela falaram sobre as últimas férias que tiveram na Europa. Os primos conversaram sobre carros de luxo. Comi meu salmão em silêncio, tentando me tornar invisível. Mãe, você está bem? Você está muito quieta. Ryan se inclinou na minha direção. Seu hálito cheirava a vinho caro. Estou bem, filho. Só cansado. Ele assentiu com a cabeça e voltou à conversa com o tio de Jéssica sobre investimentos e ações. Continuei comendo devagar. Cada mordida tinha gosto de culpa. Cada gole d'água me lembrava que eu não deveria estar ali, que aquele não era o meu mundo, que eu era a mulher que morava num quarto de 3x3 metros e recebia 200 dólares por mês para sobreviver, porque era isso que me davam, 200 dólares. Depois que assinei a escritura da casa, após me mudarem para o quartinho, Jéssica apareceu uma manhã com um envelope. Carol, Ryan e eu estivemos conversando. Sabemos que você não está mais trabalhando e que sua aposentadoria é pequena, então decidimos lhe dar um auxílio mensal para suas despesas. Abriu o envelope, notas de 10 e 20 dólares. É para você comprar o que precisar, comida, itens pessoais, sabe? Olhei para o dinheiro, 200 dólares por mês para comer, para morar, para existir naquele quartinho nos fundos da minha própria casa. E isso basta? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Jéssica deu de ombros. Bom, você não precisa pagar aluguel nem contas de luz e água. A manutenção da casa é cara. Água, luz, gás, tudo sai do nosso bolso, então 200 dólares é um valor justo. Justo. Essa palavra me assombrava desde então. Era justo viver com 200 dólares por mês em uma casa que eu havia pago? Era justo comer arroz com feijão enquanto eles comiam lagosta? Foi justo vê-los remodelar minha cozinha, minha sala de estar, meu quintal? Enquanto eu observava da janela da minha prisão de 3x3 metros, as sobremesas chegaram. Torres de cremes de chocolate com frutas exóticas. Sorvete artesanal com flocos de ouro comestíveis. Sim, ouro. Pedi um café simples, preto, sem açúcar, porque foi assim que aprendi a tomá-lo nos últimos meses. Sem luxos, sem extras, apenas o necessário para sobreviver. Eleanor olhou para mim de seu lugar na cabeceira da mesa. Havia algo em seus olhos, algo que eu não conseguia decifrar naquele momento. Talvez curiosidade, ou preocupação, mas então Jéssica pediu mais vinho, e o momento passou. O jantar terminou. Os pratos foram retirados.
As conversas ficavam mais altas por causa do álcool. Eu só queria ir para casa. Bem, para o quartinho, porque era a única coisa que eu podia chamar de lar agora. Ryan estava rindo com os primos. Jéssica estava abraçando as irmãs. Todos estavam felizes. Todos, menos eu. Então o garçom apareceu com uma bandeja de prata. E nessa bandeja, uma pasta de couro preta, a conta. O garçom colocou o bilhete primeiro na frente de Eleanor. Ela o abriu, olhou o número e suas sobrancelhas se ergueram levemente. Então ela fez algo inesperado. Ela fechou a pasta e a deslizou pela mesa diretamente para mim. Todos pararam de falar. Todos se viraram para olhar. A pasta de couro preto repousava à minha frente como uma serpente enrolada. Eu não queria abrir. Não queria ver o número, mas Jéssica falou, e sua voz cortou o silêncio como uma faca bem afiada. Querida, você tem dinheiro em espécie ou vai pagar com cartão? Ela respondeu, querida. Mas a palavra soava vazia, fria, calculada. Levantei o olhar e nossos olhares se encontraram. Seu sorriso era perfeito. Perfeita demais, como se ela tivesse ensaiado esse momento em frente ao espelho. Me desculpe. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Jéssica deu uma risadinha. O cheque. Mãe, como você vai pagar? Dinheiro ou cartão? Meu coração estava batendo tão forte que achei que todos pudessem ouvi-lo. Abri a pasta com as mãos trêmulas e lá estava o número $8.342.680.000, quase 2 anos da minha mesada de $200. Quase tudo o que me restava na minha poupança depois de vender meu carro no mês passado, pois não tinha mais condições de mantê-lo. $8.000 por um jantar que eu não pedi. Por uma celebração da qual eu não fazia parte, por comida e vinho que outros apreciaram enquanto eu comia salmão e bebia água. Bem, mãe, estamos esperando. A voz de Jéssica soou novamente, agora com um tom de impaciência. Olhei ao redor da mesa. Todos estavam me observando. As irmãs de Jéssica com sorrisos zombeteiros. Os primos com curiosidade. Os sobrinhos largaram os celulares para assistir ao programa. Ryan estava olhando fixamente para o prato. Ele não olhava para mim. Meu filho não conseguia olhar nos meus olhos. E então eu soube. Eu soube que isso tinha sido planejado. Que eu havia sido convidado não como membro da família, mas como o tolo que pagaria a conta. Eu sorri. Não sei de onde veio esse sorriso. Talvez por ter suportado humilhações em silêncio durante 40 anos. Talvez por ter vivido 8 meses num quarto minúsculo sem reclamar. Talvez por ter sido bonzinho demais, compreensivo demais, bom demais durante 65 anos. Abri minha bolsa devagar. Todos se inclinaram para a frente, esperando ver maços de dinheiro ou um cartão de crédito. Mas eu tirei algo diferente, algo que ninguém esperava. Peguei meu documento de identidade antigo, aquele que ainda tinha o endereço da minha casa. Minha casa, aquela que agora era legalmente de Ryan. Coloquei-o em cima da pasta de couro preta, ao lado do número que dizia $8.342. Não tenho dinheiro nenhum, disse eu, devagar e com clareza, para que todos à mesa pudessem ouvir bem. Não tenho dinheiro vivo. Não tenho cartão de crédito com esse limite. Na verdade, eu tenho exatamente $120 na minha conta bancária. E sabe por que eu só tenho $120? O silêncio caiu sobre a mesa como um pesado cobertor. Jéssica parou de sorrir. Ryan continuou encarando o prato como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Eleanor me observava com os olhos semicerrados. Continuei. Tenho $120 porque, há 8 meses, dei minha casa para meu filho. Uma casa que comprei com 40 anos de trabalho. Uma casa com 3 quartos e quintal. Uma casa avaliada em mais de $300.000. Eu dei para ele porque me disseram que era para proteção, para pagar impostos, para o meu próprio bem. Elevei um pouco a voz. Não estava gritando, mas cada palavra carregava o peso de meses de silêncio acumulado. E depois de lhes entregar a minha casa, depois de assinar os papéis que me apresentaram, mudaram-me para uma lavandaria de 3 metros por 3 metros. Uma cama, uma cadeira, uma janela com vista para o beco.
Disseram-me que era temporário, apenas enquanto faziam uma reforma. Isso foi há 8 meses. E sabe quanto eles me dão para viver por mês? Fiz uma pausa. Ninguém respirou. $200. As irmãs de Jéssica se entreolharam. Os primos pararam de sorrir. Os sobrinhos guardaram os celulares. Eleanor endireitou-se na cadeira, e sua expressão facial mudou de confusão para algo mais sombrio. Compreensão, talvez, ou fúria contida. $200 por mês, repeti, para comida, para que existissem produtos de higiene. Enquanto você, apontei para os pratos vazios, as garrafas de vinho vazias, as sobremesas pela metade. Enquanto você gasta $8.000 em um único jantar, Jéssica primeiro encontrou sua voz. Carol, você está exagerando. Nós lhe damos um lugar para morar. Você não paga aluguel. Você não paga contas de luz, água e gás. Sua voz soava nervosa agora. Defensiva. Um lugar para morar. Eu ri, mas não foi uma risada feliz. Foi uma risada amarga que me queimou a garganta. Você chama aquele quartinho de lugar para morar? O espaço onde eu costumava guardar vassouras e caixas. Onde o sol não entra. Onde o banheiro é tão pequeno que mal consigo me virar. Mãe, por favor. Ryan finalmente falou. Ele finalmente olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Não sei se foi por causa do vinho ou da vergonha. Não faça isso aqui. Podemos conversar em casa. Em casa? Que irônico. Em casa, Ryan. Na minha casa, aquilo já não me pertence. No quartinho onde você me trancou, como um móvel velho que atrapalha. Minha voz embargou um pouco, mas eu não chorei. Eu não ia dar a eles essa satisfação. Eleanor se levantou. Sua cadeira arrastou-se contra o chão de madeira com um som alto que fez todos se assustarem. Jéssica. Sua voz era baixa. Perigoso. Isso é verdade? Jéssica abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Mãe, ela está exagerando. Nós cuidamos dela. Nós lhe damos dinheiro. Nós a alimentamos. Eleanor deu um passo em direção à filha. Eu te perguntei se isso é verdade. Você a está fazendo morar em um depósito? Você só lhe dá $200 por mês depois que ela lhe deu a casa dela? Era uma casa antiga, mãe. Precisava de reformas, e ela já está mais velha. Ela não consegue manter uma casa assim. Jéssica tentou se justificar, mas suas palavras soaram vazias. Vazio. Mais antigo. Eleanor riu, mas era uma risada sem humor. Carol tem 65 anos. Eu tenho 68. Será que também sou velha demais para morar sozinha? Silêncio novamente. Mas desta vez era diferente. Este foi o silêncio antes da tempestade. Jéssica, eu te fiz uma pergunta. Eleanor não estava gritando. Ela não precisava. Sua voz tinha aquela autoridade que só as mães podem ter. Você tomou a casa dela? Ela está vivendo como uma empregada em sua própria propriedade? Jéssica olhou para Ryan, buscando apoio. Mas Ryan continuou encarando o prato. Covarde. Meu filho era um covarde. Nós não pegamos. Ela nos deu. Ela assinou os papéis voluntariamente. Voluntariamente? Minha voz soou mais forte do que eu esperava. Você chama de mentir para mim algo voluntário, dizendo que foi para me proteger. Eu também me levantei. Minhas pernas tremiam, mas consegui me manter de pé. Assinei porque confiei. Porque ele era meu filho. Porque eu achava que família significava alguma coisa. Olhei diretamente para Ryan. Eu estava enganado. Um dos primos tossiu desconfortavelmente. Uma das irmãs de Jéssica murmurou algo sobre ir ao banheiro, mas Eleanor levantou a mão e todos paralisaram. Ninguém se mexe. Ninguém sai daqui até que isso seja resolvido. Ela se virou para mim. Seus olhos eram muito parecidos com os de Jéssica, mas com algo a mais. Compaixão. Humanidade. Carol, você tem algum lugar para ir hoje à noite?
Algum familiar? Algum amigo? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei na minha vida, nos meus 40 anos de trabalho, nos amigos com quem perdi contato porque estava ocupado demais tentando sobreviver. Sobre a família que nunca tive além de Ryan. Não, admiti, e essa palavra doeu mais do que qualquer outra coisa que eu tenha dito esta noite. Não tenho ninguém. Eleanor assentiu com a cabeça, como se já esperasse essa resposta. Então, esta noite você vem comigo até minha casa e amanhã vamos consertar esse desastre. Jéssica empalideceu. Mãe, você não pode estar falando sério. Eleanor olhou para ela com uma expressão que eu jamais gostaria de ter visto dirigida a mim. Pura decepção. Sério? Claro que estou falando sério. Você acabou de convidar essa mulher para um jantar de $8.000, esperando que ela pague. Uma mulher de quem você roubou a casa. Uma mulher que vive com $200 por mês. Você achou que eu ia aceitar isso numa boa? Nós não roubamos nada. A casa está legalmente em nome de Ryan. Jéssica tentou defender o indefensável. Legalidade e moralidade são duas coisas diferentes, filha. E você sabe a diferença. Eleanor tirou seu colar de pérolas. Aquele colar que brilhara a noite toda. Ela colocou sobre a mesa. Isso vale $12.000. Pague com isso. E então teremos uma longa conversa sobre valores e decência. O garçom, que vinha observando tudo a uma distância segura, aproximou-se nervosamente. Ele pegou o colar e olhou para Eleanor. Senhora, isso é mais do que suficiente para cobrir a conta. Você prefere o troco em dinheiro ou Eleanor o interrompe? O troco é para você por ter que presenciar esse circo. O garçom assentiu com a cabeça e desapareceu rapidamente com o colar e a conta. Sentei-me novamente. Minhas pernas não me sustentavam mais. Tudo estava acontecendo rápido demais. Eleanor, uma mulher que eu mal conhecia, estava me defendendo, pagando uma conta que não era dela e me oferecendo um lugar para ficar. E meu próprio filho continuava sentado em silêncio, sem dizer nada, sem fazer nada. Ryan, eu disse o nome dele baixinho. Olhe para mim. Ele ergueu o olhar lentamente. Havia lágrimas em seus olhos, mas eu não senti pena. Eu só me senti cansada. Amanhã vou pegar minhas coisas, as poucas coisas que você me deixou ter naquele quartinho. E depois disso, não quero mais ver aquela casa. Minha voz agora era firme. Claro. Só quando for meu de novo. Ou nunca. O que tiver que acontecer, Ryan abriu a boca. Mãe, eu o interrompi com um gesto. Não, não quero mais ouvir desculpas. Não quero ouvir promessas. Só quero recuperar minha dignidade. E se isso significar perder você, que assim seja. As palavras pairavam no ar como fumaça. Pesadas. Final. Jéssica tentou pegar a mão de Ryan, mas ele a puxou de volta. Algo havia mudado em seu rosto. Algo havia se quebrado. Eleanor colocou a mão no meu ombro. Vamos, Carol. Já chega por hoje. Eu me levantei. Peguei minha pequena bolsa. Olhei uma última vez para toda aquela mesa, para aquelas 12 pessoas que testemunharam minha humilhação e minha libertação na mesma noite. Caminhei em direção à saída do restaurante com Eleanor ao meu lado. Cada passo doía. Não por exaustão física, mas pelo peso do que acabará de acontecer. Deixei a mesa para trás. Deixei Ryan para trás. Deixei para trás 8 meses de humilhação silenciosa. O porteiro abriu a porta para nós e o ar frio da noite atingiu meu rosto. Respirei fundo. Fazia muito tempo que eu não sentia que conseguia respirar de verdade. O carro de Eleanor era um elegante sedã preto, mas sem ostentação. Ela abriu a porta do passageiro para mim. Um gesto simples que me fez sentir mais humano do que me sentia há meses. Sentei-me. O assento era macio e confortável. Tinha cheiro de perfume caro e couro novo. Eleanor sentou-se no banco do motorista e ligou o motor. Durante os primeiros minutos, nenhum de nós disse uma palavra. Apenas o som do motor e o trânsito noturno preenchiam o espaço entre nós. Sinto muito. Eleanor finalmente quebrou o silêncio.
Sua voz soava cansada, derrotada. Eu não tinha ideia do que minha filha estava fazendo com você. Se eu soubesse. Ela parou e respirou fundo. Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter prestado atenção. Olhei pela janela. As luzes da cidade passavam como estrelas borradas. Não é sua culpa. Você não tinha como saber. Eu também não contei para ninguém. Tinha vergonha de admitir que meu próprio filho tinha feito isso comigo. A vergonha deveria ser deles, não sua. Eleanor virou a esquina. Estávamos entrando em um bairro que eu conhecia de vista. Casas grandes, gramados impecáveis, o tipo de lugar em que eu nunca imaginei que um dia colocaria os pés. Jéssica não era assim antes. Ou talvez fosse, e eu não quisesse ver. Ela sempre foi ambiciosa, sempre quis mais, mas eu nunca imaginei que ela fosse capaz de algo tão cruel. Sua voz embargou um pouco no final. Chegamos a uma casa de 2 andares com fachada cor creme e grandes janelas. Eleanor estacionou na entrada da garagem. É muita coisa para uma pessoa só, disse ela, como se precisasse justificar o tamanho da sua casa. Mas eu gosto do espaço. Gosto de poder andar sem esbarrar nas paredes. Ela olhou para mim de forma significativa. Eu entendi a mensagem. Ela sabia como era viver num espaço minúsculo. Ou pelo menos conseguia imaginar. Entramos. A casa cheirava a lavanda e roupa limpa. O chão era de madeira clara. As paredes eram pintadas em tons suaves. Havia quadros pendurados com esmero, plantas em vasos e uma escada que levava ao segundo andar. O quarto de hóspedes fica no andar de cima e possui banheiro privativo. Lençóis limpos, toalhas, tudo o que você precisa. Eleanor me acompanhou até o andar de cima. Cada passo parecia mais alto que o anterior. Não pelo esforço físico, mas pela irrealidade de tudo aquilo. O quarto era 3 vezes maior do que o minúsculo quarto onde eu havia morado por 8 meses. Uma cama de casal com edredom cor marfim, uma penteadeira com espelho, uma poltrona junto à janela, cortinas que pareciam de seda, um banheiro com banheira. Eu não tomava banho de banheira desde que me transferiram para a lavanderia. Havia apenas um pequeno box de chuveiro onde eu mal conseguia entrar. Descanse. Eleanor colocou a mão no meu ombro novamente. Conversamos amanhã. Amanhã decidiremos o que fazer. Por agora, apenas descanse. Ela saiu e fechou a porta suavemente. Fiquei parada no meio do quarto, observando tudo, tocando a cama para ter certeza de que era real. Sentei-me na beirada. O colchão era macio. Minhas mãos tremiam. E só então, permiti que as lágrimas viessem. Eu chorei. Chorei pelos 8 meses perdidos. Chorei pela casa que fora minha. Chorei pelo filho que criei e que me traiu. Chorei até não sobrar nada dentro de mim. Acordei com o sol entrando pela janela. Por um instante, não sabia onde estava. Então me lembrei do restaurante, da conta, de Eleanor, do quarto de hóspedes. Levantei-me e olhei para o meu reflexo no espelho da penteadeira. Uma mulher de 65 anos, com os olhos inchados e o cabelo despenteado, me encarou. Mas havia algo diferente, algo nos olhos, uma faísca que estivera apagada há meses. Determinação. Desci as escadas, seguindo o cheiro de café. Eleanor estava na cozinha, sentada a uma mesa de madeira com uma caneca nas mãos. Bom dia. Dormiu bem? Assenti com a cabeça, embora fosse mentira. Dormi pouco, mas dormi sem o barulho da casa ao fundo. Sem ouvir Jéssica e Ryan passando pelo que antes era minha sala de estar, sem me sentir como um intruso na minha própria vida. Tem café, torradas, etc. Fique à vontade. Servi-me de café numa caneca de cerâmica branca. Preto, sem açúcar. Eleanor me observava. Carol, preciso te perguntar algo importante e preciso que você seja completamente honesta comigo. Ela tomou um gole de café. Quando você assinou os papéis da casa, leu tudo? Você entendeu o que estava assinando? Pensei naquele dia. Sobre os papéis que Jéssica colocou na minha frente. Sobre as palavras que eu não entendi completamente. Sobre a pressa que eles tinham para que eu assinasse.
Eu não li tudo. Eu admiti. Jéssica explicou que era para se proteger, para evitar impostos. Ela me disse que nada mudaria, que eu ainda seria o dono em espírito, que era apenas um pedaço de papel. Eleanor assentiu lentamente. Havia testemunhas quando você assinou? Tentei me lembrar. Havia um tabelião, ou alguém que se dizia tabelião. Um jovem de terno cinza. Ele entrou na casa. Ele ficou lá por menos de meia hora. Ele me fez assinar 3 ou 4 papéis diferentes. Você se lembra do nome dele? Eu balancei a cabeça negativamente. Não. Jéssica ligou para ele. Ela disse que era um favor, que ele estava vindo porque ela o conhecia. Eleanor pousou a caneca na mesa com mais força do que o necessário. Um favor? Claro. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro na cozinha. Carol, acho que o que fizeram com você não é apenas imoral. Acho que também pode ser ilegal. Meu coração começou a bater mais rápido. O que você quer dizer? Eleanor parou e olhou diretamente para mim. Se eles te obrigaram a assinar sob pressão, sem realmente explicar o que você estava assinando, sem te dar tempo para procurar aconselhamento jurídico independente, isso é coerção. E se esse tabelião fosse alguém que Jéssica conhecia e que não verificou corretamente se você entendeu tudo, então a transferência poderia ser inválida. Esperança, uma palavra perigosa. Mas lá estava ela, crescendo em meu peito como uma planta depois da chuva. Como podemos descobrir? Eleanor pegou o telefone. Tenho um amigo, Arthur. Ele é advogado. Ele é especialista em casos de fraude familiar e abuso de idosos. Abuso de idosos. O termo incomodou um pouco, mas tecnicamente estava correto. Eu era legalmente considerado idoso. Vou ligar para ele agora. Ele nos dirá quais opções você tem. Ela discou um número e falou em voz baixa. Ouvi palavras dispersas. Urgente, possível fraude, transferência de propriedade, coerção. Quando desligou o telefone, ela tinha uma expressão determinada. Arthur disse que pode nos ver esta tarde. Às 3 horas da tarde, no escritório dele, olhei para o relógio na parede da cozinha. Eram 9 horas da manhã. Tínhamos 6 horas. Mas primeiro, continuou Eleanor, vamos à sua casa. Bem, a casa que era sua. Você vai pegar suas coisas. Todas as suas coisas. E você vai fazer isso de cabeça erguida. Entendeu? Assenti com a cabeça. Embora a ideia de voltar me aterrorizasse, chegamos à casa às 10 horas. Minha casa, a casa onde morei por 30 anos, onde criei Ryan, onde costurei milhares de vestidos na minha velha máquina, onde plantei os limoeiros que agora sombreiam o quintal. Eleanor estacionou em frente à entrada da garagem. O carro de Ryan estava lá. A casa de Jéssica também estava assim. Ambas estavam em casa. Você está pronta? Perguntou Eleanor. Respirei fundo, tão pronta quanto jamais estarei. Tocamos a campainha. Ninguém respondeu. Liguei novamente. Nada. Então Eleanor bateu forte, insistente, como alguém que não sairia dali até que a porta fosse aberta. Finalmente, a porta se abriu. Jéssica estava lá, vestida com calças de moletom cinza e uma camiseta. Sem maquiagem, olhos inchados. Ela tinha estado chorando. O que você quer? Sua voz era áspera, defensiva. Carol está aqui para pegar suas coisas, disse Eleanor com autoridade. E você vai deixá-la entrar agora. Jéssica olhou para nós duas. Por um instante, pensei que ela fosse bater a porta, mas então ela deu um passo para o lado. Entramos. A sala de estar estava exatamente como eu me lembrava. Bem, não exatamente. Eles haviam trocado os móveis. Meu antigo sofá marrom foi substituído por um bege moderno. As cortinas que eu havia costurado desapareceram. Agora havia persianas minimalistas. Minha mesa de centro de madeira havia sumido. Em seu lugar, havia uma de vidro e metal. Minha casa. Mas já não parecia mais minha casa. Onde está o Ryan? Perguntei. Jéssica apontou para o andar de cima. Ainda dormindo.
Ele bebeu muito ontem à noite depois que você saiu. Claro. Meu filho estava dormindo enquanto eu vinha tentar juntar os pedaços da minha vida. A lavanderia fica por aqui. Desci o corredor. Passei pelo que tinha sido meu quarto. A porta estava fechada. Continuei até o fundo, em direção à porta que dava para a lavanderia. Abri. E lá estava. Minha vida reduzida a 3 metros por 3 metros. A cama onde dormi por 8 meses. A cadeira onde eu me sentava para ler porque não havia espaço para mais nada. O cabide com meus 4 vestidos. Uma caixa com meus sapatos. Outra com fotos antigas e lembranças. Minha escova de cabelo, minha Bíblia gasta. Toda a minha vida cabia em 2 malas pequenas. Que triste, não é? 65 anos resumidos em 2 malas. Comecei a arrumar as malas. Eleanor entrou atrás de mim e olhou em volta. Vi sua expressão mudar. Vi seus olhos se encherem de uma fúria contida enquanto ela contemplava o espaço onde eu havia vivido. Meu Deus, ela sussurrou. Isso é desumano. Continuei dobrando minhas roupas. Movimentos metódicos e automáticos que eu havia aperfeiçoado ao longo desses meses. Dobrar, guardar, minimizar, fazer com que minha existência ocupe o mínimo de espaço possível. Você precisa de ajuda? Perguntou Eleanor. Balancei a cabeça negativamente. Eu consigo. Obrigada. Mas ela não foi embora. Ficou ali parada, observando em silêncio a minha humilhação. Empacotei meus vestidos, meus sapatos e a caixa com fotos do Ryan quando bebê. Quando éramos felizes. Quando eu era apenas a mãe dele e ele era apenas meu filho. Antes de Jéssica, antes da ganância, antes de tudo desmoronar. Então eu vi algo debaixo da cama. Uma caixa de sapatos velha. Eu o tirei. Dentro estavam os documentos que eu havia guardado por anos. Minha certidão de nascimento, a certidão de nascimento do Ryan, minha certidão de casamento com Michael, os papéis do divórcio e mais alguma coisa. Os documentos de compra da casa, os originais, aqueles que comprovavam que eu havia pago cada centavo, que esta casa era minha. Meu coração começou a bater mais rápido. Eleanor. Minha voz saiu trêmula. Olha só isso. Mostrei-lhe os documentos. Ela pegou-os e começou a lê-los atentamente. Seus olhos percorreram as páginas rapidamente. Carol, isto é ouro puro. Isso prova que você comprou a casa, que ela era sua, livre de qualquer hipoteca, e que ninguém mais tinha direito a ela. Ela os colocou cuidadosamente na minha mala. Arthur precisa ver isso. Hoje terminei de arrumar as malas. 2 malas, uma caixa de fotos. Isso foi tudo que eu consegui absorver depois de 8 meses na lavanderia. Parei na porta e observei o espaço uma última vez. Aquele lugar onde chorei tantas noites, onde comi feijão frio porque nem sequer tinha um micro-ondas. Onde eu sentia que minha vida não valia nada. Adeus, sussurrei, e fechei a porta. Saímos do quartinho. Jéssica estava na sala de estar, sentada em seu sofá novo, olhando para o celular. Ela nem sequer olhou para cima quando passamos, mas eu parei. Algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha sido consertado. Jéssica ergueu o olhar. Quero que você saiba de uma coisa. Você pode ficar com os móveis. Você pode ficar com as cortinas novas. Pode ficar com tudo que você mudou. Mas esta casa, estas paredes, este teto, eu paguei por tudo isso com meu suor, com minhas próprias mãos, e vou recuperar tudo. Jéssica riu, mas foi uma risada nervosa. Boa sorte com isso. A casa está legalmente em nome de Ryan. Você assinou os documentos. Você não tem nenhum direito a isso. Eu dei apenas um passo a mais. Apenas um. Sabe o que é mais triste em tudo isso? Não é que você tenha tomado minha casa. Não é que você tenha me feito morar em um depósito. O problema é que você convenceu meu filho de que estava tudo bem. É por isso que eu nunca vou te perdoar. As palavras ficaram pairando no ar. Saí de casa com Eleanor atrás de mim. Ouvi passos rápidos. Mãe, era o Ryan. Ele finalmente desceu as escadas.
Estava na porta, desgrenhado e com roupas amassadas. Mãe, espere. Precisamos conversar. Parei, mas não me virei. Não há nada para conversar, Ryan. Tudo já foi dito. Ele desceu os degraus e veio em minha direção. Mãe, me desculpe. Eu não pensei que seria assim. Virei-me e olhei para ele. Meu filho, meu bebê, o menino que cresceu em meus braços. Você não pensou o quê? Você não achou errado me deixar morar num depósito? Você não achou que $200 por mês não eram suficientes? Ou simplesmente não pensou em mim? Ryan abriu a boca e a fechou. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Jéssica disse que você estava bem, que você estava confortável. Eu acreditei nela. Você acreditou nela porque era mais fácil. Porque se você admitisse a verdade, teria que fazer alguma coisa a respeito. E fazer alguma coisa significava enfrentar minha esposa. Significava escolher entre ela e eu. E nós dois sabemos quem você escolheu. Coloquei as malas no porta-malas do carro de Eleanor. Ryan me seguiu. Mãe, deixe eu resolver isso. Podemos fazer alguma coisa. Você pode voltar para o seu quarto. Podemos te dar mais dinheiro. Eu não quero sua caridade, Ryan. Quero minha casa. Quero o que me pertence por direito. E se você não me der isso voluntariamente, vou conseguir de outra forma. Entrei no carro. Eleanor ligou o motor. Enquanto nos afastávamos, olhei pelo retrovisor. Ryan estava parado na entrada da garagem, sozinho, pequeno, como um menino perdido, mas não senti pena. Eu só sentia determinação. Chegamos ao escritório de Arthur às 3 horas em ponto. Era um prédio moderno no centro da cidade. Pisos de mármore, elevadores rápidos, secretárias eficientes, tudo muito diferente do mundo em que eu vinha vivendo nos últimos meses. Arthur nos recebeu em seu escritório no 5º andar. Ele era um homem na casa dos 50 anos. Cabelos grisalhos, terno cor de carvão, olhos inteligentes que pareciam enxergar mais do que você dizia. Eleanor me contou um pouco por telefone. Mas preciso que você me conte tudo desde o começo. Ele estava sentado atrás de sua mesa. Eleanor e eu estávamos sentadas em frente a ele. Respirei fundo e comecei. Contei a ele sobre a casa, sobre como a comprei sozinha, sobre Jéssica e Ryan com os documentos, sobre as promessas, sobre a lavanderia, sobre os $200, sobre o jantar de $8.000. Arthur escutou sem interromper. Ele fez anotações em um bloco de notas. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira. Carol, este é um caso clássico de abuso financeiro contra idosos, possivelmente fraude, certamente coerção. Ele pegou os documentos que eu havia trazido. Leu-os atentamente. Esses documentos originais são cruciais. Eles comprovam claramente a propriedade. Agora me diga exatamente o que você assinou quando transferiu a casa. Fechei os olhos, tentando me lembrar. Jéssica colocou 3 ou 4 papéis na minha frente. Folhas compridas com letras pequenas. O tabelião, ou quem quer que fosse, me disse onde assinar. Ele não explicou nada. Apenas apontou para as linhas. Assine aqui, aqui, aqui. Tudo aconteceu muito rápido, em menos de 20 minutos. Arthur assentiu com a cabeça. Eles te deram cópias? Balancei a cabeça negativamente. Disseram que me enviariam pelo correio. Eles nunca chegaram. Arthur escreveu mais anotações. Eles te pressionaram? Disseram que você tinha que assinar imediatamente? Pensei naquele dia, na urgência na voz de Jéssica. Sim. Disseram que havia um prazo. Algo relacionado a impostos que, se eu não assinasse naquele dia, me faria perder benefícios importantes. Arthur largou a caneta. Mentiras. Todas mentiras criadas para pressioná-lo. Ele se levantou e caminhou até a janela. Carol, acredito que podemos lutar contra isso, mas preciso ser honesto com você. Não será fácil. Levará tempo. Provavelmente vários meses. E precisamos encontrar irregularidades na transferência. Que tipo de irregularidades? Perguntou Eleanor.
Arthur se virou. Se o tabelião não tivesse verificado corretamente se Carol entendia o que estava assinando, se não houvesse testemunhas imparciais, se houvesse pressão indevida, se a documentação não seguisse os procedimentos corretos, qualquer um desses fatores poderia invalidar a transferência. Meu coração batia forte. Esperança. Essa palavra é perigosa de novo. O que você precisa de mim? Perguntei. Primeiramente, preciso que você me autorize a solicitar todos os documentos de transferência do registro público. Em segundo lugar, preciso que você anote tudo o que se lembra daquele dia. Cada detalhe, cada palavra que te disseram, cada promessa que fizeram. Terceiro, preciso que você pense se há alguém que possa testemunhar em seu nome. Alguém que viu como você estava vivendo, como eles te tratavam. Pensei nos vizinhos. Havia vizinhos que me viam entrando e saindo da lavanderia. Tem uma senhora, a senhora Martia. Ela mora na casa ao lado. Às vezes ela me via. Ela acenava quando eu levava o lixo para fora daquele quartinho. Certa vez, ela me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, porque tinha vergonha de admitir a verdade. Arthur assentiu com a cabeça. Ótimo. Falaremos com ela. O depoimento dela pode ser valioso. Ele pegou alguns papéis da sua mesa. Isto é um contrato de representação. Se você assinar, serei seu advogado neste caso. Meus honorários são de $300 por hora, mas, dadas as circunstâncias, trabalharei com base em honorários de êxito. Olhei para o jornal. Depois olhei para Eleanor. Ela assentiu. Faça isso, Carol. Recupere o que é seu. Assinei o contrato com as mãos trêmulas. Cada letra do meu nome parecia um ato de rebeldia, uma declaração de guerra. Arthur arquivou o documento em uma pasta com meu nome. Ótimo. A partir de agora, toda a comunicação com Ryan e Jéssica deverá ser feita através de mim. Não fale com eles diretamente. Não atenda às ligações deles. Não responda às mensagens. Tudo deve ser feito diretamente comigo. Entendido? Assenti com a cabeça. Entendido. Começarei a trabalhar amanhã. Solicitarei os documentos. Vou investigar o cartório. Vou procurar qualquer irregularidade. Entretanto, você precisa estar em um lugar seguro, um lugar onde eles não possam pressioná-lo ou intimidá-lo. Olhei para Eleanor. Ela sorriu. Ela já tem um lugar para ficar. Minha casa, pelo tempo que ela precisar. Arthur pareceu aliviado. Perfeito. Isso me deixa tranquilo. Saímos do escritório com uma sensação estranha. Algo entre esperança e medo. Eleanor dirigiu em silêncio por alguns minutos. Então, ela falou. Você está com fome? Conheço um lugar tranquilo que serve a melhor comida caseira. Percebi que não tinha comido nada o dia todo. Apenas o café da manhã. Sim, estou com fome. Ela sorriu e virou na esquina seguinte. O restaurante era pequeno, aconchegante, nada parecido com os restaurantes sem graça da Rouge. Aqui, as mesas eram de madeira simples. As cadeiras não combinavam entre si. O cardápio estava escrito em um quadro negro. Cheirava a ensopado e tortilhas frescas. Sentamo-nos perto de uma janela. Uma garçonete mais velha aproximou-se com um sorriso genuíno. O que posso servir para vocês, senhoritas? Eleanor pediu frango com molho mole e arroz. Pedi sopa de galinha. Comida simples, comida honesta. Meu marido morreu há 5 anos, disse Eleanor de repente. Câncer, rápido e cruel. Ela tomou um gole de água. Quando ele morreu, Jéssica se ofereceu para me ajudar com tudo. Os documentos, o funeral, as finanças. Eu pensei que fosse amor. Mas agora, fico pensando se ela estava apenas avaliando quanto poderia herdar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu nunca imaginei que minha filha fosse capaz do que fez com você. Estendi a mão por cima da mesa e peguei a dela. Não é sua culpa. Você não a tornou assim. As pessoas fazem suas próprias escolhas. Eleanor apertou minha mão. Mas eu a levantei. Em algum momento algo deu errado.
Em algum momento parei de ensiná-la o que realmente importa. A comida chegou. Fumegante e aromática. Comi devagar. Cada mordida tinha gosto de normalidade, de dignidade, de vida. Nos dias seguintes, fiquei na casa de Eleanor. Estabelecemos uma rotina. Eu acordava cedo e preparava o café. Ela descia e tomávamos café da manhã juntos. Conversamos sobre tudo e sobre nada, sobre nossas vidas, sobre nossos erros, sobre nossos sonhos esquecidos. À tarde, eu costurava. Eleanor tinha encontrado minha máquina antiga na lavanderia e a trouxe para cá. O som familiar do motor me acalmou. Arthur ligava dia sim, dia não, para dar notícias. Solicitei os documentos. Encontrei o tabelião. Descobri irregularidades. O tabelião que assinou os documentos foi suspenso no ano passado por conduta profissional inadequada. As certificações dele desse período estão sob análise. Se constatarmos que ele agiu de forma inadequada no seu caso, a transferência poderá ser anulada. Cada atualização me dava mais esperança. Certa tarde, a campainha da casa de Eleanor tocou. Ela foi abrir. Eu ouvi vozes. Um que eu reconheci. Ryan. Meu coração acelerou. Você não pode entrar. Carol não quer te ver. A voz de Eleanor era firme. Por favor. Eu só quero falar com ela. 5 minutos. Ryan parecia desesperado. Desci as escadas. Eleanor olhou para mim. Eu assenti com a cabeça. Tudo bem. 5 minutos. Ryan entrou. Ele estava com uma aparência terrível. Ele havia emagrecido. Tinha olheiras profundas e roupas amassadas. Mãe? A voz dele embargou quando me viu. Obrigado por concordar em conversar comigo. Estávamos sentados na sala de estar. Eleanor ficou por perto como uma guardiã. Você tem 5 minutos. Fale, eu disse sem demonstrar emoção. Ryan respirou fundo. Mãe, me desculpe. Me desculpe por tudo. Jéssica e eu temos conversado. Queremos devolver a casa para você. O silêncio tomou conta da sala. Eleanor e eu nos entreolhamos. Devolva a casa. Repeti lentamente. Ryan assentiu com a cabeça. Sim. Queremos consertar as coisas. Transfira de volta para o seu nome. Sem condições, sem pegadinhas. Só queremos que você volte. Senti um aperto no peito. Mas não foi alívio. Foi suspeita. Por que agora? Por que não 2 meses atrás? Por que não, se você me fez morar naquele quartinho? Ryan olhou para baixo. Por quê? Porque Arthur está investigando. Porque descobrimos que o tabelião tinha problemas. Porque nosso advogado nos disse que poderíamos perder a casa de qualquer maneira e também enfrentar acusações criminais. Ali estava a verdade. Não era remorso. Não era amor. Era medo. Medo das consequências. Então, você não está fazendo isso porque é o certo. Você está fazendo isso porque é conveniente. Mãe, por favor. Eu sei que você está com raiva. Mas era isso que você queria, não é? Para recuperar sua casa. Estamos oferecendo isso a você. Sem luta. Sem julgamento prolongado. Ryan inclinou-se para frente. Podemos assinar os documentos esta semana. Tudo volta a ser como era antes. Eu me levantei. Não, Ryan. Nada pode voltar a ser como era antes, porque antes eu confiava em você. Antes eu acreditava que meu filho me amava mais do que uma casa. Antes eu pensava que família significava alguma coisa. Caminhei até a janela, olhei para o jardim de Eleanor, as flores bem cuidadas, a grama verde. Se você me devolver a casa agora, será porque você decidiu fazê-lo, porque você teve misericórdia. Mas eu não quero misericórdia. Eu quero justiça. Quero que um juiz lhe diga que o que você fez foi errado. Quero que isso fique registrado. Quero que você enfrente as consequências. Virei-me para ele.
Então, não, eu não aceito sua oferta. Ryan empalideceu. Mãe, você está cometendo um erro. Se isso for a julgamento, pode levar anos. Você pode perder. E enquanto isso, onde você vai morar? O que você vai fazer? Eu sorri. Um sorriso triste, mas firme. Vou morar aqui com Eleanor. Vou costurar. Vou recuperar minha dignidade e vou esperar porque tenho algo que você não tem. Eu estou certo. A verdade está do meu lado. Mãe. Ryan tentou se aproximar. Levantei a mão. Seus 5 minutos acabaram. Eleanor, por favor, acompanhe meu filho até a porta. Eleanor abriu a porta. Ryan ficou ali parado, olhando para mim como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mas eu não me mexi. Não movi um músculo sequer. Finalmente, ele foi embora. Ouvi seus passos se afastando. Ouvi o carro dele ligar. Ouvi o silêncio que ele deixou para trás. Você fez a coisa certa, disse Eleanor, colocando a mão no meu ombro. Eu sei que é difícil. Eu sei que ele é seu filho. Mas você fez a coisa certa, eu concordei com a cabeça. Mesmo que cada parte de mim doesse, mesmo que o coração da minha mãe gritasse para que eu perdoasse. Embora tudo tivesse sido mais fácil se eu simplesmente tivesse aceitado a oferta dele, fácil não significa certo. E eu estava cansado de escolher o caminho mais fácil. Naquela noite, Arthur ligou. Ryan entrou em contato comigo. Ele me disse que se ofereceu para devolver a casa e você recusou. Havia algo em sua voz. Respeito, talvez? Sim, eu recusei. Silêncio por um instante. Ótimo, porque tenho novidades. Descobri algo importante. O tabelião não foi apenas suspenso. Ele estava trabalhando ilegalmente. Todas as transferências que ele certificou durante esse período são nulas e sem efeito, completamente inválidas. Prendi a respiração. O que isso significa? Arthur riu. Uma risada de vitória. Significa que a transferência nunca foi legal. Significa que a casa nunca deixou de ser sua. Tecnicamente, do ponto de vista legal, você ainda é o proprietário. Só precisamos que um juiz confirme oficialmente. E com as evidências que temos, isso é praticamente uma garantia. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Mas desta vez eram lágrimas de alívio. Quanto tempo vai demorar? Perguntei com a voz trêmula. Espero que em 2 ou 3 semanas. Tenho contatos no tribunal. Posso agilizar o processo dada a urgência e a natureza do caso. Carol, você vai recuperar sua casa e Ryan e Jéssica terão que responder pelo que fizeram. Desliguei o telefone e me joguei no sofá. Eleanor sentou-se ao meu lado. Ela não disse nada. Apenas me abraçou enquanto eu chorava. As 2 semanas seguintes transcorreram numa estranha névoa de ansiedade e esperança. Arthur trabalhou incansavelmente. Todos os dias traziam novas atualizações. Ele havia entrado com o processo. Ele havia conseguido uma audiência de emergência. Ele havia intimado Ryan e Jéssica. Ele havia encontrado mais provas das irregularidades. O caso estava se resolvendo como um quebra-cabeça onde cada peça se encaixava perfeitamente. Eleanor me acompanhou em todas as reuniões com Arthur. Ela se tornou mais do que minha defensora. Ela havia se tornado minha amiga. À noite, sentávamos em sua sala de estar com chá de camomila e conversávamos sobre a vida. Sabe qual é a parte mais triste? Eu contei para ela uma noite. Eu só queria ser uma boa mãe. Eu só queria que meu filho fosse feliz. E de alguma forma isso me tornou um alvo fácil. Eleanor assentiu com a cabeça. O amor não deveria nos tornar vulneráveis. Mas torna. A senhora Martia, minha vizinha, concordou em depor. Arthur a entrevistou em sua casa. Eu vi tudo, ela lhe disse. Eu vi Carol entrando e saindo daquele quartinho. Eu a vi levando o lixo para fora pela porta dos fundos. Vi como Jéssica a tratava como se ela fosse invisível, como se fosse um fardo. Seu depoimento foi gravado. Evidência, prova, verdade documentada.
A audiência estava marcada para uma terça-feira às 10 horas da manhã. Não consegui dormir na noite anterior. Fiquei acordada, encarando o teto do quarto de hóspedes, pensando em tudo o que tinha acontecido, em todos os caminhos que me trouxeram até aqui, em todas as decisões que tomei e em todas as que tomaria depois de amanhã. Eleanor bateu na minha porta às 6 horas. Você está acordado. Eu abri. Ela entrou com 2 xícaras de café. Hoje é o dia, ela disse simplesmente. Hoje é o dia, repeti. Sentamo-nos na cama como 2 amigos se preparando para uma batalha. Você está com medo? Ela perguntou. Estou apavorado, admiti. Mas também estou pronto. Pela primeira vez em meses, estou pronto para lutar. Eu me vesti com cuidado. O mesmo vestido cor de vinho que eu havia usado para o jantar. Aquela que eu usava quando tudo começou. Era simbólica de certa forma. Aquele vestido me viu no meu momento mais difícil. Agora, ele me veria recuperar minha dignidade. Penteei meu cabelo num coque simples. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava era diferente daquela de 2 semanas atrás. Havia força em seus olhos. Havia determinação em seu queixo. Chegamos ao tribunal às 9h30. Arthur estava nos esperando na escadaria. Ele carregava uma pasta de couro cheia de documentos. Pronto? Ele perguntou, pronto? Eu respondi. Entramos no prédio. Longos corredores com pisos de mármore, portas de madeira com placas douradas, cheiro de papel velho e de justiça iminente. A sala do tribunal era menor do que eu esperava. Bancos de madeira, um banco para o juiz, 2 mesas para as partes. Ryan e Jessica já estavam lá, sentados à mesa com seu advogado, um homem mais velho de terno caro e expressão séria. Quando me viram entrar, Jessica virou o rosto. Ryan olhou diretamente para mim. Havia um olhar suplicante em seus olhos. Perdão, talvez, ou apenas medo. Eu não desviei o olhar. Sustentei seu olhar até que ele desviasse o olhar primeiro. Todos de pé, anunciou um oficial de justiça. O juiz entrou. Uma mulher na casa dos 60 anos, cabelo grisalho curto, óculos, vestes pretas. Ela sentou-se atrás da sua mesa e olhou para os papéis à sua frente. Processo número 5.732. Carol Miller contra Ryan Miller e Jessica Miller. Ação judicial para anulação de transferência de propriedade devido a coação e fraude. Sua voz era clara, autoritária, desprovida de emoção. Sr. Stone, ela se dirigiu a Arthur. Apresente seus argumentos. Arthur se levantou. Ele falou por 20 minutos. Explicou toda a história, a casa que eu havia comprado, os papéis que me fizeram assinar, as promessas quebradas, a lavanderia, os $200, o jantar de $8.000. Ele apresentou os documentos originais da compra. Ele apresentou o depoimento gravado da Sra. Martia. Ele apresentou as provas relativas ao tabelião suspenso. Vossa Excelência, concluiu Arthur, minha cliente foi vítima de um plano premeditado para lhe tirar a propriedade. Ela foi manipulada, pressionada e abandonada, e tudo isso foi orquestrado por seu próprio filho e nora, pessoas em quem ela confiava plenamente. Solicitamos que a transferência seja declarada nula e sem efeito, e que seja ordenada a devolução imediata da propriedade ao seu legítimo proprietário. O juiz assentiu com a cabeça e olhou para o advogado de Ryan e Jessica. Senhor Delgado, sua vez. O advogado se levantou. Tentou argumentar que eu havia assinado voluntariamente, que eu havia entendido os termos, que eu morava no imóvel alugado, que eu estava recebendo ajuda financeira, mas suas palavras soaram ocas, vazias, especialmente quando o juiz o interrompeu. Senhor Delgado, como explica o fato de o tabelião que certificou essa transferência estar suspenso na época? O advogado gaguejou. Meritíssimo, meus clientes não tinham conhecimento dessa suspensão. Foi um erro cometido de boa-fé. A juíza olhou por cima dos óculos. Um erro de boa-fé? Contratar um tabelião que por acaso era conhecido da Sra. Miller? Pressionar uma senhora de 65 anos a assinar documentos sem a assistência de um advogado independente? Jéssica sussurrou algo para seu advogado. Ele balançou a cabeça negativamente. Ryan tinha as mãos firmemente apoiadas na mesa.
Seus nós dos dedos estavam brancos devido à pressão. O juiz prosseguiu: analisei todas as provas apresentadas. Li os depoimentos. Verifiquei a situação do tabelião e minha conclusão é clara. Ela fez uma pausa. O silêncio no tribunal era absoluto. Só se ouvia o tic-tac do relógio na parede. A transferência de propriedade realizada há 8 meses é declarada nula e inválida. A titularidade do imóvel será imediatamente devolvida ao nome de Carol Miller. O Sr. Ryan Miller e a Sra. Jessica Miller têm 72 horas para desocupar o imóvel e entregar todas as chaves. Ela bateu com o martelo na mesa. O som ecoou nos meus ouvidos como sinos de vitória. Não consegui conter as lágrimas. Eleanor me abraçou. Arthur deu um largo sorriso. Era oficial. A casa era minha novamente. Legalmente e irrevogavelmente. Minha. Olhei para a mesa de Ryan. Ele estava com a cabeça entre as mãos. Jéssica chorava em silêncio. O advogado deles estava reunindo seus papéis com movimentos bruscos. Eles haviam perdido. A verdade havia vencido. Além disso, prosseguiu o juiz, ela não havia terminado. Ordeno que o Sr. Miller e a Sra. Miller paguem à Sra. Carol Miller a quantia de $1.600. $200 por cada um dos 8 meses em que a obrigaram a viver com essa quantia insuficiente. O pagamento deve ser efetuado em 30 dias. Mais golpes do Gavu, mais justiça feita, mais danos reparados. Saímos do tribunal para o sol do meio-dia de domingo. O ar tinha um cheiro diferente, mais limpo, mais fresco, como depois de uma tempestade. Arthur me entregou uma pasta. Aqui estão todos os documentos oficiais, a escritura do imóvel em seu nome, a ordem de despejo, a ordem de pagamento, tudo o que você precisa. Aceitei com as mãos trêmulas. Obrigada, foi tudo o que consegui dizer. Obrigado por acreditar em mim. Não precisa agradecer. Arthur sorriu. Você foi quem teve a coragem de lutar. Eu era apenas uma ferramenta. Ele se despediu e foi embora. Eu e Eleanor estávamos nos degraus do tribunal. Você quer ir ver sua casa? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça negativamente. Ainda não. Deixe-os ter suas 72 horas. Deixem que eles façam as malas. Deixem que eles sintam o que eu senti quando me mudaram para a lavanderia. Não foi vingança. Foi justiça. Havia uma diferença. Naquela noite, Eleanor preparou um jantar especial. Nada de extravagante. Frango assado, salada, pão fresco, vinho barato, mas bom. Fizemos um brinde. A justiça, ela disse, e a dignidade, eu disse, e as mulheres que se levantam depois de serem derrubadas, dissemos juntas. Comemos devagar, saboreando não apenas a comida, mas o momento, o triunfo, a vindicação. No terceiro dia, exatamente 72 horas após a sentença, Eleanor e eu fomos à casa. Na minha casa, Arthur nos acompanhou com um chaveiro, por precaução, mas não foi necessário. A porta estava destrancada. Entramos. A casa estava vazia. Completamente vazia. Ryan e Jéssica levaram tudo. Os móveis novos, as cortinas, os eletrodomésticos, tudo. Só restaram as paredes, os pisos, os tetos, a estrutura pela qual eu havia pago. Atravessei a casa vazia. Meus passos ecoavam no piso de madeira. O eco me fez lembrar de como era antes, quando a casa estava cheia de vida, de risos, de memórias. Entrei no que tinha sido meu quarto. As paredes estavam nuas. Eles deixaram marcas onde antes ficavam os quadros, quadros que eu havia comprado, fotos que eu havia moldurado. Eles tinham levado todos. Fui até a cozinha, que também estava vazia. Eles nem sequer deixaram os azulejos que eu havia escolhido com tanto cuidado. Arrancaram-nos das paredes. Só restaram manchas de cimento e espaços vazios. Era como se quisessem apagar todos os vestígios de mim. Tudo que eu havia construído, tudo que eu havia sido nesta casa. Mas eles não conseguiram apagar as paredes. Eles não conseguiram apagar a estrutura. Não conseguiram apagar o fato de que aquilo era meu. Saí para o quintal. Os limoeiros ainda estavam lá.
velhas e fortes sobreviventes. Fui até a maior delas e toquei em seu tronco áspero. Sobrevivemos, sussurrei para ela. Nós dois sobrevivemos. A árvore dava limões há 30 anos. Ela tinha visto Ryan crescer. Ela tinha vivido bons e maus momentos, e ainda estava lá, como eu. Eleanor apareceu ao meu lado. Está vazio, disse ela, sem necessidade. Sim, respondi. Mas é meu, e isso é o que importa. Ela sorriu. O que você vai fazer agora? Olhei em volta. Para as paredes nuas, para os espaços vazios, para as infinitas possibilidades. Vou recomeçar. Vou encher esta casa com coisas que realmente importam. Não móveis caros, nem decorações extravagantes, apenas coisas simples, honestas e reais. Eleanor assentiu com a cabeça. Eu te ajudo. Nas semanas seguintes, Eleanor e eu trabalhamos juntas. Compramos móveis de segunda mão, uma cama simples, mas confortável, uma mesa de jantar que encontramos em uma venda de garagem, cadeiras diferentes, mas funcionais, cortinas de tecido branco simples, pratos e copos básicos. Eu não precisava de luxo. Eu só precisava do suficiente. E, pela primeira vez em muito tempo, a situação se tornou insustentável. Voltei para minha máquina de costura. Montei-a no que antes era meu quarto, agora meu ateliê. Voltei a costurar, não só para mim, mas também para os outros. A senhora Martia me recomendou às amigas dela. Elas precisavam de ajustes, como apertar vestidos e fazer a bainha das calças. Eu cobrava preços justos. Não muito, mas o suficiente para viver, o suficiente para comprar comida, o suficiente para pagar as contas, o suficiente para me sentir útil. O cheque de $1.600 chegou no 29º dia, um dia antes do prazo final. Depositei o dinheiro na minha conta. Não gastei tudo. Guardei metade por precaução. A outra metade usei para comprar coisas para casa. Um liquidificador novo, frigideiras, toalhas macias, pequenos luxos que me lembravam que eu estava viva, que eu tinha sobrevivido, que eu tinha vencido. Eleanor vinha me visitar 3 vezes por semana. Tomávamos café na minha nova mesa. Conversamos sobre tudo. A vida dela, a minha, como tínhamos chegado até ali. Você teve notícias do Ryan? Ela me perguntou um dia. Balancei a cabeça negativamente. Nada. Ele não ligou. Ele não apareceu. É como se eu tivesse morrido para ele. Doía dizer essas palavras. Mas eram verdadeiras. E você? Perguntou Eleanor suavemente. Você sente falta dele? Refleti sobre a pergunta, sobre a resposta sincera. Eu sentia falta do menino que ele era, do filho que eu pensava ter, e não do homem que ele se tornou. Não, eu não sinto falta dele porque aquele homem era capaz de me machucar. E eu não preciso desse tipo de dor na minha vida. Eleanor pegou minha mão por cima da mesa. Você é mais forte do que pensa. Certa tarde, eu estava costurando quando ouvi a campainha. Saí do trabalho e fui abrir a porta. Era o Ryan parado na soleira da minha casa. Ele havia perdido mais peso. Parecia abatido, cansado, envelhecido para seus 42 anos. Mãe, disse ele em um sussurro. Posso entrar? Olhei para ele. Este homem que fora meu bebê, minha razão de viver, minha maior alegria e minha maior decepção. O que te traz aqui, Ryan? Perguntei, sem abrir a porta completamente. Para pedir desculpas, para tentar explicar. 2, ele parou. Desta vez, para pedir seu perdão de verdade. Hesitei. Cada parte de mim queria bater a porta para me proteger, para me manter em segurança. Mas outra parte, a parte que tinha sido mãe durante 42 anos, queria ouvir. Você tem 10 minutos. Eu abri a porta. Entramos na sala de estar. Ele olhou em volta para os móveis simples, as paredes sem adornos. Você levou tudo, eu disse. Não era uma pergunta. Foi uma declaração, insistiu Jéssica. Ela disse que eram nossas, que nós as tínhamos comprado. Ryan sentou-se em uma das cadeiras diferentes. Tentei deixar algumas coisas, mas ela o impediu.
Não, isso é mentira. Eu não me esforcei o suficiente. Deixei que ela tomasse todas as decisões, como sempre. Onde está Jéssica agora? Perguntei. Ryan olhou para as próprias mãos. Ela foi embora. Ela disse que não podia ficar com alguém tão fraco, alguém que nem sequer conseguia cuidar da casa da própria mãe. Ele riu amargamente. Irônico, não é? Ela me deixou porque eu perdi o que ela me obrigou a tirar de você. Não senti satisfação ao ouvir isso. Senti apenas tristeza. Tristeza por tudo que foi quebrado. Por tudo que não pôde ser consertado. Mãe, eu sei que não tenho o direito de te pedir nada. Eu sei que te magoei. Eu sei que fui um covarde. Mas quero que você saiba de uma coisa. Ele olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos. Todas as noites eu acordo pensando naquele quartinho. Em como eu deixei você morar lá. Sobre como eu não fiz nada. E me odeio por isso. Eu me odeio mais do que você jamais poderia me odiar. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Sentei-me em frente a ele. Eu não te odeio, Ryan. O ódio exige uma energia que eu não tenho mais. O que eu sinto é tristeza. Tristeza por ter perdido meu filho. Tristeza por você ter escolhido uma casa em vez da sua mãe. A tristeza de não saber se algum dia poderei confiar em você novamente. Minha voz estava calma. Sem raiva, sem veneno, apenas a verdade. Mas acima de tudo, tristeza porque não sei quem você é. O Ryan que eu criei jamais teria feito isso. Eu também não sei quem eu sou. Ele admitiu, em algum momento, me perdi. Jéssica tinha tantos sonhos, tantos planos, e eu queria dar tudo a ela. Eu queria ser o marido que ela merecia, mas, nesse processo, esqueci de ser o filho que você merecia. Ele enxugou as lágrimas com o dorso da mão. E agora eu perdi tudo. A casa, Jéssica, você. Tudo. Você não perdeu a casa, Ryan. Ela nunca foi sua para perder. Foi roubado. Há uma diferença. Eu me levantei. Seus 10 minutos acabaram. Preciso que você saia agora. Ryan também se levantou. Existe alguma chance? Alguma forma de você me perdoar algum dia? Olhei diretamente para ele. Não sei. Talvez com o tempo, com ações concretas, com mudanças verdadeiras. Mas não hoje. Hoje ainda dói muito. Ryan assentiu com a cabeça. Ele caminhou até a porta. Parou na soleira. Eu te amo, mãe. Sei que não demonstrei isso. Eu sei que falhei com você. Mas eu te amo. Sempre foi assim. Sempre será. Fechei a porta suavemente depois que ele saiu. Encostei-me nela. As lágrimas finalmente vieram. Chorei pelo que poderia ter sido, pelo que nunca será, pelo relacionamento desfeito que talvez um dia se cure ou talvez não. Naquela noite, Eleanor veio jantar. Contei a ela sobre a visita de Ryan. Ela ouviu sem interromper. Você acha que algum dia vai perdoá-lo? Perguntou ela quando terminei. Não sei, respondi honestamente. O perdão não é algo que se possa forçar. Tem que acontecer naturalmente com o tempo, com a cura. Por agora, só quero viver a minha vida e reconstruir o que foi quebrado. Encontre a paz. Isso é sábio. Eleanor serviu mais café. E quais são os seus planos para o futuro? Eu sorri. Quero continuar costurando. Quero transformar isso em um pequeno negócio. Quero preencher esta casa com trabalho honesto e uma vida simples. Quero plantar mais árvores no quintal. Quero acordar todas as manhãs sabendo que estou em minha casa, meu espaço, meu território. Eleanor ergueu sua caneca em homenagem a novos começos. Eu ergui a minha em homenagem a segundas chances. Os meses passaram como páginas de um livro que finalmente teve um final feliz. O outono chegou com suas folhas douradas e ar fresco. Meu pequeno negócio de costura prosperou. As amigas da senhora Marta trouxeram suas filhas. As filhas trouxeram suas amigas. Logo eu tinha trabalho suficiente para me manter ocupado 6 dias por semana.
Não me deixou rico, mas me fez feliz. E isso valia mais do que todo o dinheiro do mundo. Plantei novas árvores no quintal. Laranjeiras, um abacateiro, roseiras junto à janela da cozinha. Cada planta era um símbolo, um lembrete de que a vida continua, de que as coisas podem crescer mesmo depois de serem podadas, de que sempre há tempo para novos começos. Eleanor me ajudou a plantar o abacateiro. Daqui a 5 anos, ele dará frutos, disse ela, com as mãos cheias de terra. E nós estaremos aqui para ver, respondi. Numa tarde de novembro, 3 meses depois de ter minha casa de volta, Ryan retornou. Dessa vez, ele carregava algo nas mãos. Uma velha caixa de madeira. Reconheci imediatamente. Era a caixa onde eu guardava fotos antigas. Fotos de quando ele era bebê, do seu primeiro dia de aula, de aniversários e natais. Encontrei-os no depósito onde guardamos tudo depois da mudança, disse ele. Achei que você ia querer eles de volta. Peguei a caixa. Abri a caixa. Lá estavam eles. Todas as minhas memórias, minha vida em fotografias. Obrigada, foi tudo que eu disse. Ryan ficou parado na porta, esperando. Posso entrar só um instante? Hesitei, mas algo em seu rosto estava diferente, mais humilde, mais honesto. Tudo bem, entre. Sentamos na sala de estar e ele olhou em volta. Você fez com que parecesse um lar novamente, comentou ele. Sempre foi um lar, respondi. Vocês dois transformaram isso em outra coisa, mas as casas guardam memórias. Elas se lembram do amor. Eles se lembram da vida, e lentamente isso volta à tona. Ryan assentiu com a cabeça. Mãe, tenho ido à terapia 2 vezes por semana tentando entender como cheguei a fazer o que fiz, como me tornei alguém capaz de te machucar desse jeito. Olhei para ele, olhei mesmo para ele. Havia algo diferente em seus olhos, menos desespero, mais clareza. Minha terapeuta diz, passei anos tentando agradar a Jéssica, tentando ser boa o suficiente para ela. E nesse processo, parei de enxergar o que realmente importava. Parei de te enxergar. Deixei de dar valor ao que tinha. Ryan inclinou-se para a frente. Não estou buscando desculpas. Ainda não estou pedindo perdão. Eu sei que não mereço isso. Só quero que você saiba que estou trabalhando em mim mesma, que estou tentando ser melhor. Que bom, Ryan. Eu disse isso sinceramente. Não para mim, mas para você. Porque você precisa conviver consigo mesmo. Você precisa ser capaz de se olhar no espelho sem sentir vergonha. Ele assentiu. Consegui um novo emprego em uma empresa pequena. O salário não é muito alto, mas é honesto. Aluguei um apartamento pequeno. Nada de luxo, apenas o necessário. E pela primeira vez em anos, me sinto leve. Como se um peso que eu nem sabia que carregava tivesse sido tirado de mim. Ficamos sentados em silêncio por um instante. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de compreensão entre duas pessoas que haviam passado por uma tempestade e agora viam o céu clarear lentamente. Mãe, não espero que você me perdoe amanhã, nem no mês que vem, nem mesmo no ano que vem. Mas quero que saiba que vou continuar trabalhando. Vou continuar tentando ser o filho que sempre deveria ter sido. Eu acredito em você, eu disse. E era a verdade. Algo em sua voz, em sua postura, em seus olhos, me disse que desta vez era diferente. Mas Ryan, você precisa entender uma coisa. Perdoar não significa que tudo volta a ser como era antes. Isso não significa que você pode simplesmente voltar para a minha vida como se nada tivesse acontecido. As coisas mudaram. Eu mudei e nosso relacionamento, se quiser continuar existindo, precisa ser diferente. Entendo. Ryan se levantou. E eu aceito isso. Aceito que mereci isso. Que eu mereço as consequências dos meus atos. Ele caminhou até a porta. Posso fazer uma visita de vez em quando? Não com frequência. Só para você ver que estou cumprindo minha palavra. Só para você ver que estou mudando. Pensei nisso. Uma vez por mês, aos domingos, às 15 horas. Se você se atrasar um minuto sequer, não abrirei a porta. Estarei aqui, ele prometeu.
E ele foi embora. Olhei para a caixa de fotos que ele havia trazido. Levei para o meu quarto e tirei as fotografias uma a uma. Meu bebê sorrindo. Meu filhinho perdendo o primeiro dentinho. Meu filho adolescente na sua formatura. Meu filho no seu casamento com Jéssica. Lá estava eu em todas as fotos, sorrindo, orgulhosa, amando. Naquela época, eu não sabia o que estava por vir, mas também não sabia o quão forte eu seria quando isso acontecesse. Par veio me visitar naquela noite, como sempre. Contei ela sobre a visita de Ryan, sobre as fotos, sobre a promessa dele de mudar. Você acredita nele? Ela perguntou. Quero acreditar nele, respondi. Mas também aprendi a me proteger. Aprendi que amar não significa ser cego. Ter família não significa aceitar tudo. Perdão não significa esquecer. Parel sorriu. Então você aprendeu bem. Jantamos na minha mesinha. Sopa de legumes que eu mesma preparei. Pão que Pilar trouxera. Vinho barato, mas agradável. Sabe, disse Par, quando descobri sobre Jéssica, pensei que tinha falhado com ela como mãe, que tinha feito algo errado para que ela fosse capaz do que fez com você. Mas minha terapeuta me ajudou a entender algo. Às vezes, as pessoas fazem escolhas ruins, independentemente de como foram criadas. Nem sempre a culpa é dos pais. É difícil não se sentir culpado, admiti. Eu também fico me perguntando constantemente o que fiz de errado com o Ryan, onde errei. Pilar balançou a cabeça. Você criou um bom menino. As escolhas que ele fez como adulto foram dele, não suas. Você lhe deu amor. Você lhe transmitiu valores. Você lhe deu tudo o que tinha. O que ele fez com isso foi escolha dele. As palavras dela me confortaram de uma forma que eu não esperava. No primeiro domingo de dezembro, exatamente às 15 horas, ouvi a campainha. Era o Ryan. Pontual. Ele carregava flores simples do mercado, uma margarida branca. Rosas não caras, arranjos não sofisticados, apenas flores simples e genuínas. Achei que você gostaria disto, disse-ele timidamente. Eu os peguei. Eu pego. Coloquei-as num vaso com água. Sentamo-nos na sala de estar. Conversamos por meia hora sobre o trabalho dele, sobre a terapia, sobre coisas pequenas e sem importância. Não falamos sobre o passado. Não falamos sobre o que havia sido quebrado. Existimos apenas no presente por 30 minutos. Os meses passaram assim. Ryan vinha todo primeiro domingo do mês. Sempre pontual, sempre com flores simples, sempre respeitoso com o tempo que eu lhe dedicava. Aos poucos, as conversas foram ficando mais fáceis. Aos poucos, comecei a vislumbrar o filho de que me lembrava. Não seria o mesmo. Ele nunca mais seria o mesmo, mas talvez alguém melhor, alguém que tivesse aprendido. Alguém que cresceu através da dor. Na primavera, um ano depois de eu ter recuperado minha casa, Eleanor e eu estávamos no quintal. As árvores que tínhamos plantado estavam crescendo bem. O velho limoeiro tinha dado a sua melhor colheita em anos. O ar tinha cheiro de flores e terra fresca. Você está feliz? Disse Eleanor de repente. Pensei na pergunta, em tudo o que tinha acontecido, em tudo que eu tinha perdido, em tudo que eu tinha ganho. Sim, respondi, surpresa com a minha própria voz. Estou feliz. Não da maneira que eu esperava, não da maneira que eu planejei, mas estou feliz. Olhei para minha casa, meu quintal, minhas mãos, marcadas pelo trabalho honesto, minha vida simples, mas plena. Perdi meu filho por um tempo. Perdi minha casa. Perdi minha dignidade. Mas a recuperei. Talvez não exatamente como eram, mas eu as recuperei. E isso me torna mais forte. Eleanor passou o braço em volta dos meus ombros. Sabe o que eu mais admiro em você? Perguntou ela. Não foi só você que brigou. Muita gente briga. O que eu admiro é que você não deixou a amargura te consumir. Que você não deixou a dor te transformar em alguém cruel. Que você encontrou um jeito de continuar sendo você mesma apesar de tudo. Suas palavras me encheram de um calor que eu não sentia há muito tempo. Naquela noite, sentei-me na minha sala de estar. Em minha casa,
tomei café na minha caneca favorita. Olhei pela janela para o quintal, onde os vagalumes começavam a brilhar. E pensei em toda a jornada. Desde aquele jantar horrível no La Moulin Rouge até este momento de paz perfeita. Tinha sido doloroso. Tinha sido difícil. Houve momentos em que quis desistir. Mas não desisti. Eu me levantei. Eu lutei. Eu venci. E agora, sentada na minha própria casa, na minha própria cadeira, tomando meu próprio café, pude dizer com total honestidade algo que não conseguia dizer há muito tempo. Observei as estrelas que começavam a aparecer no céu. Observei as árvores balançando na brisa suave. Observei minha vida simples, porém genuína, e sussurrei as palavras que encerraram um capítulo e abriram outro. Isso sim é viver.